Por trás da chegada do homem à Lua com o projeto Apollo 11, houve muito trabalho pouco conhecido, que passou por horas de esforços técnicos, contatos com a ciência alemã, investigação de progressos soviéticos e um grande investimento na indústria aeroespacial. Alguns nomes tão, ou até mais importantes do que Neil Armstrong e Buzz Aldrin, não possuem a mesma fama do que os astronautas, mas foram essenciais para o sucesso do programa. Um desses nomes é o de Margaret Hamilton, uma cientista da computação responsável pela elaboração do trajeto da cápsula lunar que mandou o primeiro ser humano ao nosso satélite natural, o que foi um dos maiores artifícios da propaganda estadunidense durante a Guerra Fria, após sucessivas vitórias de Moscou com Laika, o Sputnik e o voo de Gagarin. Dizer que Margaret Hamilton tem uma grande influência na computação moderna é mais do que um eufemismo, quase uma ofensa. Aos 28 anos, ela trabalhava como engenheira de software, liderando um grupo do MIT que desenvolvia o software de controle da Apollo 11. Mas o mais importante dessa frase inteira é o cargo que ela ocupava de engenheira de software. Esse título até então não existia. As metodologias e as técnicas seguidas nessa área não existiam. Ninguém nunca tinha sequer ouvido falar sobre o termo ou os princípios de engenharia de software. Isso porque Hamilton inventou tudo isso. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Talvez você não esteja familiarizado com o nome Margaret Hamilton, cientista da computação responsável por desenvolver o conceito moderno de software e criar o programa de voo utilizado na Apollo 11, a primeira tripulada à Lua. Em 1960, as mulheres não eram encorajadas a estudar assuntos técnicos ou computação. Porém, isso não foi um empecilho para que Hamilton se aprimorasse. Com apenas 24 anos, ela foi trabalhar como programadora no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, depois de obter o diploma em matemática. Nesse período, o projeto Apollo foi lançado pela NASA e toda a ajuda de engenheiros, programadores e matemáticos estavam sendo requisitada. Logo, Hamilton estava dentro do projeto, contribuindo em um dos laboratórios do MIT com os códigos de voo que seriam necessários para levar o homem à Lua. Hamilton levava a pequena filha Lauren, de somente 4 anos, ao escritório nos fins de semana e quase todas as noites para poder trabalhar mais na programação da missão Apollo 11. É de se imaginar alguns dos desafios que Hamilton enfrentava. Além de estar entre as poucas mulheres do projeto, quase sempre estava acompanhada pela filha nos sábados e domingos. Enquanto isso, o marido estudava direito na Universidade de Harvard. Muitos podem se surpreender hoje ao saber que, na verdade, o pai do software moderno é uma mãe. Margaret logo foi promovida ao cargo de diretora de programação dos projetos Apollo e Skylab. Liderando a equipe de matemáticos e engenheiros do MIT, ela estava com a nada simples incumbência de programar a nave para pousar e navegar pela Lua. A própria Margaret foi encarregada de escrever os códigos para o primeiro computador portátil do mundo. Isso em um período em que faltavam mais de 10 anos para a Microsoft ser fundada e muito mais para a computação em geral se popularizar. O mundo não estava preocupado com o desenvolvimento de softwares. Aliás, os documentos da missão Apollo sequer listavam a palavra, mas eles precisavam de um que fosse suficientemente inteligente para garantir a segurança e o sucesso do projeto. O sucesso da missão dependia da equipe de Margaret, que em 1968 já contava com mais de 400 pessoas trabalhando no software da Apollo. Simulações de todas as situações possíveis deveriam ser realizadas antes que a nave voasse, para que o computador conseguisse pilotá-la de modo bem sucedido, independente do que acontecesse.
Essa foi a primeira vez que um computador recebia tamanha responsabilidade. Sem ele, Neil Armstrong jamais teria pisado no solo da Lua, sem o software escrito por Hamilton e todo o time de engenheiros do MIT. O trabalho dessas pessoas, principalmente o de Margaret Hamilton, foi capaz de evitar que o pouso da Apollo 11 na Lua fosse abortado. Quando faltavam somente 3 minutos para a nave pousar, vários alarmes começaram a disparar, o que fez com que o computador ficasse sobrecarregado com as atividades do radar de aproximação, dispensáveis naquele momento. Contudo, graças à arquitetura do software desenvolvido, o sistema fez com que as atividades prioritárias interrompessem as secundárias, permitindo que o computador funcionasse tranquilamente. Como o software fora programado para desconsiderar as tarefas desnecessárias no pouso, não houve problema algum. Nascida em Indiana, essa engenheira chegou a dirigir a divisão de software do Instituto Massachusetts, antes de desenvolver o programa de voo da Apollo. Com uma larga atividade científica, ela possui um grande número de trabalhos em programas espaciais e tecnológicos dos Estados Unidos, incluindo a passagem pela NASA, em que foi decisiva para que o pouso na Lua não fosse abortado por erro humano. Entre seus legados está a criação do conceito de engenharia de software. Matemática de formação, Margaret possui um mestrado em meteorologia e pós-graduação em matemática pura, área cuja presença feminina é bastante estigmatizada. Numa época em que a programação era rústica e não havia programas de inteligência, ou seja, a fabricação de sistemas era na mão, ela se destacou em projetos de desenvolvimento de programas de previsão do tempo. Antes de entrar na NASA, ela ainda integrou outro projeto do MIT, o SAGE, em que desenvolveu o software do computador XD-1, responsável por interceptar aeronaves inimigas no espaço aéreo estadunidense. Com um ascendente destaque em sua área, ela foi convidada pelo MIT a participar dos programas da universidade que faziam parte das missões espaciais da Apollo. Nessa posição, dirigiu os projetos de sistematização da Apollo e do projeto Skylab, desenvolvendo sistemas de direcionamento dos objetos lançados ao espaço, assim como os comandos para pouso na Lua e navegação. Sua produção se tornou básica para futuros lançamentos, responsável pelo extenso código que proporcionou o direcionamento da cápsula Apollo CSM-107, lançado pelo foguete Saturn V em Cabo Canaveral. Na verdade, o computador foi programado para mais do que reconhecer condições de erro. A participação decisiva de Hamilton no pouso da Lua, seja na administração no momento de confusão, seja na elaboração do código que salvou a operação, foi única e essencial naquele momento histórico. Sua ação a levou a ser laureada com a Medalha Presidencial da Liberdade em 2016 pelo então presidente Barack Obama.